Olá, sejam muito bem-vindos ao Scopocast. Meu nome é Leonardo Meloni, sou cientista da computação e gerente de projetos. E aqui nós vamos conversar sobre temas de diferentes áreas ligadas ao desenvolvimento de produtos e projetos digitais, como gestão, design, tecnologia, marketing digital e muito mais. Em empresas de desenvolvimento é muito comum acontecer a transição de carreira, do programador para o cargo de gestor. Para muitos isso pode ser um grande choque, principalmente para aqueles que acreditam não ter o perfil para a liderança. E para falarmos mais sobre esse assunto eu trouxe dois convidados de peso, o Leandro Barbosa, que é Squad Leader Agile Coach, e a Letícia Ferracin, que é Agile Coach, e ambos atuam na empresa CIT. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Letícia, Agile Coach aqui na CIT. Eu vim conversar um pouquinho aqui com esses dois feras. E primeiro agradecer o convite, estou bem feliz de estar aqui, de poder participar dos primeiros episódios aqui do Scopocast. Uma honra, então muito obrigada. Vamos lá. E aí, Léo e Letícia, beleza? Valeu, Léo, pelo convite. Uma honra estar aqui, né? Trocar uma ideia com você, Calei, aí sobre esse assunto que eu vivi na minha vida, né? Acho que é importante compartilhar algumas experiências, algumas coisas aí com todo mundo para ajudar a tomada de decisão da galera. Então, vamos bater esse papo aí. Vamos lá. E para começar logo de cara, eu queria ouvir um breve resumo da história de vocês, né? Como vocês começaram a carreira de vocês até chegar o momento atual de cada um. Se você puder começar, Leandro, como que você iniciou nessa jornada aí? Beleza. Eu também sou cientista da computação, né? Que nem o Léo falou na introdução. Então, eu comecei minha jornada na área de TI, na verdade, na CIT. Por incrível que pareça. Eu fiz estágio na CIT. E não fiquei lá até hoje. Na verdade, eu saí da CIT depois que acabou o período de estágio. E aí eu voltei para a cidade natal, né? Que é Ribeirão Preto, né? Estava morando em Rio Claro até então. E lá comecei a trabalhar, na CIT também, né? O foco do estagiário é a parte de desenvolvimento, né? Pelo menos na minha época, né? Isso lá era da Pangea em 2009, era desenvolvimento. Então, tipo, raramente você tinha um tester até tinha, né? Mas raramente você tinha um estagiário voltado para alguma outra área, uma auditoria, sei lá, cara, era Dev e Java, no caso ali. Mudou bastante, mas enfim, no meu caso, comecei lá como Dev Java e depois eu fui para Ribeirão Preto, voltei, né, saí lá da República que eu morava lá, não tinha trabalho, não tinha nada, tinha que voltar para Ribeirão, morar com a minha mãe, né, faz parte da evolução da jornada. Nisso eu fui trabalhar numa empresa chamada Euris, que é de Ribeirão, e eu fui trabalhar com Genex, com a ferramenta Case. Fiquei lá um pouco tempo, né, não fiquei encantado com a tecnologia, nem com a ferramenta, e fui buscar algumas outras alternativas, né, então comecei a estudar por conta o .NET, que foi a linguagem de fato que eu fui desenvolvedor. Então, saindo de lá, daí eu fui para a TTI, né? Que lá eu comecei a trabalhar de fato com .NET, mais no dia a dia, blá. Nesse período eu também entrei em umas aventuras de fazer freelancer, né? Eu fiz entre aspas, e-commerce. E foi muito legal, aprendizado pra caramba, gostava pra caramba. Só que aí começou, né, aquela sementinha, e aí eu comecei a ir um pouco olhar para o lado de gestão. E aí, depois disso, eu fui trabalhar na Pearson como analista de sistemas, e aí você começa já a desconectar da área ali de desenvolvimento total, né? Depois virou analista de negócio, se não me engano, né? Que basicamente era um papel ali de transição e tudo mais. E depois foi o pulo ali para coordenador de sistemas, né? System Coordinator lá. E nisso já estava em outra pegada, em outra vibe, em outro lugar, já não estava vendo mais código, linha de código, né? Quer dizer, até via, né? Acho que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Como o gestor deve ou não estar colado ali no código ou não. Mas depois fui para a CIT, que é onde eu estou hoje, entrei como Scrum Master, né? E aí, devido às mudanças aí, acho que da tendência de transformação digital, Lean, etc., esse cargo, esse papel, na verdade, ele foi se transformando ao longo do tempo, né? Então, não que não exista um Scrum Master hoje, mas hoje é muito mais tendencioso você ter um papel de um cara que aplica o ágil, além dos ritos, focado em produto e em gestão de projetos. Então, é um cara mais
que já começou a englobar outras áreas, né? Que é onde eu tô hoje, né? Que é o caso do Squad Leader. Então, basicamente foi essa minha jornada, né? Então, desde lá da sementinha, lá do estagiário até a CIT. Então, eu voltei depois de muitos anos para a CIT. Cheguei lá numa empresa completamente diferente. Eu falei, caramba, evoluiu pra caramba, né? E foi legal o choque de cultura, assim, e tal. E ver que como eu entrei lá como um cara que queria ser programador, na verdade, no começo da carreira, até na faculdade, eu pensava, cara, eu quero ser tester. Mas eu nem sabia o que o tester fazia, eu imaginava que ele testava, né? Mas é muito mais do que isso, na real, né? Tem toda a questão ali de automação e etc. E aí, você vai evoluindo, você vai tomando decisões, e no meu caso, a jornada, não vou falar que acabou aqui, jamais, mas estou aqui nesse momento, né, como Squad Leader da CIT. Então é mais ou menos isso daí, né? São quantos anos isso? Desde 2009 até agora? E você, Lê? No meu caso, começou na minha cidade natal também, né? Depois que eu saí da faculdade ali, eu trabalhei com geoprocessamento numa cooperativa de café que chama Cochupé. Assim, eu gostei bastante logo de cara, mas era um contrato, então não estava, né, efetivada ali, então logo eu procurei outra coisa, porque ia acabar o meu contrato depois de 6 meses. Eles até prolongaram ali para mais 6, eu fiquei 9, mas eu acabei indo embora porque eu, né, recebi a oportunidade. E só que aí eu caí numa empresa, era uma empresa que tinha um sistema para fazer controle de supermercado, então eu fui trabalhar na área de implantar esses sistemas e dar os treinamentos para o pessoal. Então eu tive um gap ali até realmente começar a ser uma dev. Fiquei lá um tempo também, na verdade tem até uma brincadeira, é o ciclo dos 9 meses, porque eu fiquei só 9 meses lá também. E aí eu entrei na Pearson. O Leandro e eu, a gente se conheceu lá, né? Eu entrei lá como dev, então foi aquela emoção de pegar a minha folha de admissão no trabalho e estar lá desenvolvedor de sistemas, porque realmente era o que eu queria. Até, assim, voltando um pouquinho à história, na época da faculdade, fiz um curso mesclado, era informática com ênfase de gestão de negócios. O meu interesse foi muito voltado para a gestão de negócios, depois eu gostei muito da parte de lógica de programação, e aí realmente me interessei por desenvolvimento. Então, o meu sonho, quando eu saí da faculdade, era ser dev. Era o que eu queria, para mim. E aí, eu achava que eu ia ser a dev, que ia ser sempre ficar nisso. E aí, tentei, né? Mas eu acho que o perfil, como a gente trabalha, né? Eu posso falar um pouco, Leandro, conheço pouco a pessoa. A gente é muito, né, de falar, de conversar, de querer ajudar. Então, acho que um pouco do perfil foi, né, levando para os caminhos. A gente começou, né, principalmente ali, na empresa que a gente estava, é uma empresa de educação, a Pearson, e a gente estava dentro da área de tecnologia. A gente começou a trabalhar muito na parte de análise de requisitos. Então, eu já comecei a desenvolver, mas também levantar os requisitos para aquilo que tinha que ser feito, né? Logo depois eu também passei a ser analista de sistemas, então cuidava ali não só de um, mas de outros, né? Puxando junto com o time. E aí teve uma fusão, né, da empresa. Então, tinham outros desenvolvedores na empresa que foi comprada, então juntou, né, mesclou e precisavam de pessoas que tivessem esse perfil mais analítico, né, de fazer essa puxada mais com o negócio. Foi quando eu comecei a ir para o mundo ali muito mais só análise de negócio, né, focado nos projetos, e onde eu comecei a, né, fazer a ponte entre a área de tecnologia e a área de negócio, que era o nosso cliente. Né, como não é uma empresa de tecnologia, os nossos clientes eram as áreas ali mesmo da empresa, né? Seja o marketing, o comercial mesmo. Aí já era, aí acabou, não desenvolvi mais, era mais, pegava um pouquinho ali, consulta de banco, e aí depois já comecei a parte de gerenciamento de projetos, né, dentro da empresa ainda que eu estava. E aqui na CIT já entrei numa posição, né, de squad leader, já de liderança com o time. Aí, né, apaixonei mais ainda. E agora, né, eu tive transição ano passado para um desempenho ali de Agile Coach, né? A gente poder ensinar como a gente trabalha aqui para os nossos parceiros. Parabéns aí pela carreira de vocês até agora, que realmente é bem legal. Ouvindo vocês falarem assim, parece que tudo aconteceu muito natural, né? Parece que já era meio que o perfil de vocês atingir um dia esse ponto de liderança ou até mesmo gerenciar um time, né? Mas eu queria ouvir de vocês se vocês se prepararam para isso, de fato vocês foram buscando e fazendo, porque geralmente as coisas acontecem, mas a gente acaba não percebendo, mas a gente vai fazendo, né, com que esse caminho aconteça. Vocês buscaram essa posição ou foi algo mais natural mesmo? Foi algo que estava implícito ali para vocês e a hora que você viu já estava lá? Cara, no meu caso, foi um pouco dos dois, né?
que nem eu falei no começo, eu curtia programar. Por exemplo, eu estava lá fazendo alguma coisa ali, desenvolvendo alguma feature, alguma regra de negócio, alguma coisa, e quando o negócio dava certo, compilava e rodava, puta, eu ficava feliz pra caramba. Eu falava, nossa, que da hora. O negócio tá funcionando, cara, olha isso, né? E ficava empolgado e tal. Só que, cara, eu vi que é muito mutável, né? Então, tipo, quando você tava ficando pro no .NET lá, 4.0, já tava no 9.8, sabe? Não existe isso, eu tô só exemplificando. Mas, cara, a evolução era muito rápida, e é pattern, né, não sei o que, e a galera, você olha o cara do lado assim, o cara é um alienígena, o cara já tá anos-luz na sua frente, você fala, puta, eu não vou conseguir chegar nisso. E, na verdade, é aquela coisa, né? Você tá querendo fazer uma coisa que talvez não está a ver com as suas especificidades, né? Com a sua natureza mesmo. E por mais que você goste, né? Mas você, às vezes, tem outros valores, outros atributos que você não consegue trabalhar ali, né? Então, no meu caso, eu gostava de fazer, não vou falar que eu não gostava. Tanto é que os freelancers que eu fiz, né? Falei no plural porque foi mais que um, mas não foi muito mais que dois. Eu curtia fazer, cara. Eu curtia, eu lembro até hoje de dia que a gente foi lá, eu e o Vitor, né? Que é o cara que a gente fazia junto. Fomos lá no shopping Santa Úrsula de Ribeirão fazer reunião com o cliente lá, cara, pegar requisito. Eu tava desconectado com o processo ágil, assim. Mas é a aventura, né? Você aprende fazendo errado, né? Na vida a gente vai errar mais do que acertar, essa é a verdade. E, cara, eu gostava de chegar e tal, e programava e tal, e ficava até a noite, 11 horas da noite, né, fazendo isso e tal. Mas aí eu comecei a pesquisar e ver outras coisas, né? Então, tipo, eu comecei a ver, e aí isso já estava na TTI lá que eu comentei, pesquisar por conta, vamos falar assim, questões relacionadas a gerenciamento de projetos. E aí, conectando isso num primeiro momento ao bagulho standard, né, que é o PMBOK. Né? Quando você fala de gerenciamento de projetos, na minha época, quando eu comecei a ver isso, era PMBOK, é o livro da Rita. Cara, é isso aí que você tem que aprender. Põe isso na sua cabeça e você vai ser um gerente de projetos, né? E não é por aí, não é só por aí, né? Lógico, tem todo o caminho. E aí, cara, eu comecei a me interessar por isso, achava fantástico as ferramentas, só que eu sou autodidata, mas não sou tão autodidata. Às vezes eu preciso ter um recurso visual ali para poder ver, tipo um YouTube, um podcast, por exemplo, são lugares ótimos para eu assimilar a informação. E no caso, eu fui fazer pós-graduação de gerenciamento de projetos. E o que eu mais aprendi na pós-graduação de gerenciamento de projetos foi as experiências de projetos que as pessoas estavam trazendo para lá, mais do que o conteúdo em si. O conteúdo em si, cara, querendo ou não, você vai encontrar na internet, você vai encontrar no livro. Agora, você pegar uma troca de experiência do cara da engenharia civil usando uma coisa, o cara tinha até biólogo, né? Na minha turma. Então, tipo, tinha tudo quanto é tipo de gente, né? Começou a alimentar a minha cabeça com esse monte de coisa. Comecei a ser contaminado, na verdade, né? Positivamente. E esse negócio começou a entrar na minha cabeça, eu comecei a curtir cada vez mais. E aonde eu tava lá na TDI, lá tinha a parte de plano de desenvolvimento de pessoas, você tinha que fazer um projeto de evolução, né? Eu não lembro se era semestral, trimestral, anual, eu não lembro. E na época eu já estava olhando para outras coisas, né? Porque não é porque eu estava lá olhando o PMBOK, na época eu tinha desejo de tirar a certificação, acabei que não tirei até hoje. Acredito que talvez nem vou tirar, mas enfim. Eu comecei a olhar e apareceu uma palavra Scrum aqui. Na verdade eu já tinha ouvido falar, né? Eu tive matéria de engenharia de software na faculdade, então eu já tinha entrado em contato, mas, cara, faculdade é bem superficial, né? Querendo ou não, você vê muita coisa superficial. Começou uma coisinha de Scrum aqui, Scrum ali, eu comecei a conectar as coisas, gestão de projetos, né? Aquele tanto de ferramenta que te dá, né? Nem lembro mais quantos capítulos são, mas aquele tanto de ferramenta, gestão de comunicação, gestão de risco, gestão de escopo, gestão de... vai embora. E eu comecei a conectar com o Scrum, com o Ágil lá e tal, e eu fiz um projetinho dentro da TTI que era para colocar o Scrum na parte de sustentação. Obviamente não fui bem sucedido nisso, mas aprendi coisas que poderiam funcionar e coisas que poderiam não funcionar, sabe? E nesse momento eu ainda estava na sustentação, desenvolvimento, melhoria e tal, e fazendo esse bagulho em paralelo. Só que, cara, foi muito natural, de certa forma, eu começar a me desconectar. E eu acho que não foi a oportunidade que apareceu. Isso é a oportunidade que, de fato, eu fui buscar. Que é, cara, eu não quero, no sentido de oportunidades de carreira, de futuro, eu não quero mais ficar codificando. Eu acho que eu tenho um skill mais people, né? Mais resolvedor de problemas, né? Que é a questão do gerente de projetos na tradicional, né? Que é o cara que resolve o problema, né? No fim das contas é isso. E eu gosto disso. Eu tenho uma frenesia de tentar organizar as coisas, né?
E aí, foi uma coisa que eu aprendi depois das duras penas, da minha forma. Eu sou o cara que eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, e isso depois a gente vai evoluindo na carreira, você vê que não pode ser tão xiita assim, né? Mas isso foi acontecendo, foi evoluindo, e quando eu vi, eu estava já lá na Pearson e comecei a ter espaço lá na Pearson para virar um coordenador de sistemas, né? Ainda timidamente, né? Lá dentro, tem todo um contexto, enfim. E a coisa começou a acontecer. Eu já estava desconectado do código, né? E aí, na CIT, isso se consolidou, assim, se escalou numa proporção violenta, assim, porque ainda na Pearson, por mais que eu era coordenador, eu ainda fazia alguns... É aquele celular chinês, né? O cara faz um pouco de cada coisa. Então eu ia lá, eu abria até o código ali do PHP, da aplicação, olhava, entendia com o cara, mas assim, era mais eu pegar o telefone, um call, ligar pro cara, o cara ia me explicar, eu falar o problema, falar o que precisava e tal, só que aí eu tinha que entender também como é que funcionava a parada ali, de certa forma, e aí esse negócio, aí eu percebi, falei, cara, não, já é isso que eu quero mesmo. E aí quando eu cheguei ali na carreira de Scrum Master, aí isso deslanchou de uma certa forma muito grande. Então, para mim, aqui, né, resumindo toda essa minha colocação, né, de como que foi a sua transição de carreira de Dev para Scrum Master? Foi ao acaso? Não. Foi orgânico e natural? Em partes. Foi, na verdade, orgânico e natural, dados os meus atributos, especificidades, porém, contando com as coisas que eu busquei, contando com os conhecimentos que eu fui atrás. E as oportunidades, elas, entre aspas, eu não gosto de falar isso, mas elas apareceram para mim, né? Na verdade, é aquela coisa de você criar oportunidades, né? Mas você não cria oportunidade do zero, né? Você não vai lá e materializa uma oportunidade, toma aqui, não é assim que funciona. Mas elas aparecem, às vezes você tem que saber agarrar em algum lugar e tal e conseguir fazer valer aquilo. Então, para mim, foi isso, né? Eu fui direcionado a tal, inclinado ao que eu queria e busquei formas de chegar lá da forma que eu fiz. Poderia eu ter simplesmente ido lá atrás e falado assim, cara, eu tô dev aqui, até legal esse negócio, vou ficar aqui porque tá beleza, né? É aquela questão da zona de conforto e da questão da aspiração, né? Então, cara, a minha inspiração, eu tenho a inspiração agora de você. Tá na zona de conforto e curte ser dev, continua lá, cara. Não precisa... esse papinho aí que muita gente fala, né? Mas gerente ganha mais. Não tem nada disso, cara. Na verdade, o seu salário, a sua remuneração é atrelada à sua senioridade, independente do seu papel. Tem dev, sênior, master que ganha muito mais que eu. E, cara, tá ok. É assim que funciona mesmo o mercado, né? Então, nunca vá para uma área ali, que não foi o meu caso, eu fui buscar colocar o que eu curtia. Não vá porque acha que isso é diferente, que é melhor, que é mais remunerado, não. Então, no meu caso, justamente busquei a oportunidade, fiz acontecer, estudei e tal, e também acredito que os meus atributos facilitaram bastante essa jornada. Eu acho que, assim, com certeza o cenário onde você está vai influenciar se você vai, né, crescer ali, né, ou mudar de carreira naturalmente, ou se você vai ter que buscar mais, ir atrás, estudar mais. Eu acho que se eu tivesse ficado lá na área de geoprocessamento, provavelmente estaria muito mais técnica, muito mais, né, meu conhecimento voltado para aquilo. Eu fui para Ribeirão Preto, na empresa que eu estava lá, né, que trabalhava com implantação de sistemas ali de PIS, COFINS, da área fiscal e tributária. Se eu tivesse ficado lá, provavelmente também teria ido para um caminho muito diferente, né? Porque eu poderia ter crescido lá também, tinha espaço, mas não era o que eu queria, não era o que eu gostava, eu já estava sofrendo, então realmente eu fui e busquei. Eu queria ser dev, e aí eu consegui chegar, né, a executar o papel, e aí dentro, né, do contexto onde eu estava, também teve oportunidades, né, porque eu busquei sair das outras empresas anteriores, então cheguei numa empresa legal, que me deu, né, oportunidade ali de poder conhecer coisas diferentes, né, e aí eu queria ser dev, consegui, vi que aquilo era legal, gostava, né, bastante, e apesar de, junto com a parte de desenvolvimento, a gente fazia um papel cross ali de sustentação dos sistemas também, que não é a parte tão legal, né, que sofre um pouquinho, mas você já começa a ter a experiência de lidar com o cliente, aquele momento de lidar com o usuário final e a satisfação de que você resolveu o problema dele. Aí que tá o pontinho interessante também, de você começar a perceber que você gosta desse contato com pessoas, né, de resolver, de poder, de estar agregando no dia a dia, de estar, né, desbloqueando
E aí já começa a querer fazer isso não só ali na sustentação do sistema, mas também impacto maior. E aí vai pelos sistemas que você está cuidando, depois começa a crescer na área e você quer mais espaço, né? Você está com fome ali de poder compartilhar mais do que você sabe. E aí, com certeza, o que o Leandro falou também concordo totalmente, é você também buscar nunca parar de estudar, mesmo que área de programação, área de liderança, qualquer área que seja, você continuar estudando e procurar, que sejam cursos, né, pós-graduação, cursos rápidos. Eu tive a oportunidade também de fazer curso ali de gerenciamento estratégico de projetos, de gerenciamento de projetos, né, de negócio. Então, isso também, com certeza, agregou totalmente como eu trabalho hoje. E poder também ver os dois mundos, de gerenciamento de projeto ali em cascata e agora no mundo ágil, né? E mergulhar no Scrum. Então, acho que é bem um pouquinho de cada. Você, né, ter ali o cenário, a oportunidade, buscar essas oportunidades, né? E buscar também onde você quer chegar e tentar ganhar espaço, né? Expor também o que você quer. Acho que tive um momento de carreira, eu lembro certinho, né? Eu estava como analista de sistemas. Em 2015, quando eu cheguei aqui em Campinas, eu expus. Eu quero uma posição de liderança, eu quero cuidar de time, eu quero trabalhar com projetos, gerenciamento de projetos. Então, você também se posicionar e falar o que você quer, não é só também, eu gosto, sei, né, e esperar alguém enxergar que você é bom nisso. E aí também, como você vai mostrar se você é bom se você não está no papel ainda? Então, tem uma coisa assim, aquele medinho também de atuar, mas sem ter feito, se você vai dar conta, e de qualquer jeito, a única maneira é fazendo. E aí também você vai conseguir, né, se desenvolver e, né, acabar aí a transição de dev para uma posição de liderança. Esse ponto que vocês levantaram é bem interessante, porque se você pegar muitos programadores, desenvolvedores acreditam que a forma dele subir é realmente ele virando um gestor, por exemplo, e acaba não sendo muitas vezes, né? Realmente, às vezes, ele gosta de codificar, ele tem ciência disso, mas ele acredita que só vai crescer na carreira se um dia ele pegar uma posição de gestor, por exemplo. E outro também tem um outro lado, às vezes, que a pessoa acaba esperando que a empresa dê muito esse passo, né? De te dar a oportunidade, igual a Letícia mesmo falou. Às vezes você tem que ir lá e expor, porque você é um ótimo desenvolvedor, por exemplo, e para a empresa isso é excelente. Ela não quer um gestor que seja um desenvolvedor, ela quer que ter um bom desenvolvedor. Então, tem que ficar muito claro isso, tem que, realmente, a pessoa tem que ter essa ambição, né? Digamos assim, para realmente começar a buscar. A natureza das organizações que a gente tem hoje, ela é hierárquica. E aí, querendo ou não, quem que está lá em cima na hierarquia? O gerente, o presidente, o não sei o quê. Então, o cara que é dev, ele se sente, não deveria, né? Como a rapa do tacho, ele está lá embaixo e ele não tem poder nenhum lá em cima, e o cara que está lá em cima, ele é um cara muito mais foda e capacitado que ele, e não é verdade. Isso foi uma coisa que eu acho que fez muita gente, talvez, posso estar enganado, é uma leitura minha, de ter ido para uma carreira de gestão ali e ser frustrado, talvez, sabe? Porque hoje em dia eu vejo que as empresas mais modernas, você pega essas fintech, a CIT mesmo, cara, é extremamente horizontal. Você tá ali, do lado seu, tá o CEO ali, sabe? Tá lá o head. Você fala com o head como se você estivesse falando com qualquer pessoa. Então, assim, você percebe que não existe mais, ou pelo menos não deveria, né? Não deveria existir mais esse tipo de coisa, de que o head ele é mais importante que o dev. Não, não é não. O head só tem mais atribuições, aliás, tem atribuições diferentes do dev. Mas o dev tem responsabilidades que o head não tem, cara. Quem vai comitar o código com qualidade? Quem vai garantir que a feature funcione em produção certinho? Quem vai garantir a performance? É o head? Não, não é o head, né? Então, assim, essa questão horizontal, ela deveria ser disseminada, né? Acho que a gente, da nossa área de tecnologia, a gente tem muita sorte, porque a gente está, cara, anos-luz de outras empresas, e às vezes a gente não tem nem noção, né? Pegando esse gancho de vocês aí em relação a essa parte da transição mesmo, vocês realmente codificaram durante um bom tempo, deu para ver que vocês até gostavam de fazer, era até o sonho ali. Vocês enxergam que tem uma vantagem de vocês terem codificado para o papel que vocês têm hoje?
Vocês enxergam que isso foi vantajoso? Ajudam vocês no dia a dia ou não? É uma área totalmente desvinculada, distinta, que você, assim, hoje nem pensa mais em código, não trabalha mais com isso, é pessoas, totalmente focado em pessoas e liderança, ponto. É difícil falar, porque eu não vivi os dois, para falar, se eu não tivesse programado, se eu conseguiria atuar igual, eu ter tido contato ali com desenvolvimento, atuando agora com times de desenvolvimento, né? E aí, até se a gente, né, pode considerar só aqui gestão da área de tecnologia, né? Aí sim eu acredito que faz sentido, que um pouco, com certeza, você vai ter ali um tato diferente com o time, né, perceber coisas diferentes que talvez se você não tivesse passado pela área de desenvolvimento, né, programado ali, apanhado um pouco, você teria. Agora, uma área de gestão que não tem relação com tecnologia, né, com certeza não vai impactar, que pode estar na empresa de tecnologia, mas não ser ali, né, um time de desenvolvimento. E assim, eu não fui por muito tempo uma dev, e eu acho que isso não me prejudicou. Hoje, no dia a dia, você utiliza alguma coisa do que você tem de conhecimento daquela época para agora? Por exemplo, na hora de conversar, na hora de montar? Eu não sei se você tem essa opção, mas na hora com de, certeza, eu acho que até empatia ali com o time de desenvolvimento, né? Porque a gente sabe né, quanto eles estão sofrendo com determinada coisa, porque a gente já passou por isso. Então, acho que sim, né? Acho que influencia sim. Mas e em relação, por exemplo, a tomadas de decisões? Sei lá, na hora de você desenvolver, por exemplo, você acaba criando ali um raciocínio muito lógico, né, para algumas coisas. Na parte de gestão, às vezes, na verdade, na maioria das vezes, você tem que ter um outro lado ali que nem sempre lógico. Às vezes você tem que partir mais para o lado, talvez, emocional, porque você tem que saber dosar a forma de falar com a pessoa. Você acha que essa parte do desenvolvimento mesmo, da forma de pensar. Então, por exemplo, a parte lógica, o raciocínio, resolver o problema, isso te ajuda? Às vezes ser um pouco mais frio, preciso fazer assim porque é assim que vai ser resolvido, pronto, acabou, na hora de tomar a decisão mesmo. Eu sou uma pessoa que olha muito para pessoas. Então, a parte lógica ali, ela vai ser complementar, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio entre, né, a entrega que a gente precisa realizar, né, entre como a gente está cuidando ali do time, né, de engajamento e o que precisa, né, ser desenvolvido, entregue. Ajuda para conversar mais diretamente, né, de abrir mais o jogo, de ser mais transparente, né? Quando você não entende nada, não sabe nada, como você vai entrar no detalhe com o dev ali ou com o líder técnico? Então, sim, né, com certeza ajuda. Toda experiência é válida, né? De jeito nenhum que a gente passou, né, não está sendo aproveitado agora. Cara, acho que não tem nenhum conhecimento que você adquire na sua vida que você vai jogar no lixo. Algum lugar você vai usar. Se você não está usando é porque tem uma coisa errada. Você vai usar isso, você tem que usar, né? Eu acho que o fato de eu ter sido dev e o fato da minha característica de gestão ser uma coisa bem one-on-one, assim, eu gosto bem de estar junto do cara, entender o problema, estar ali no dia a dia. E isso é até ruim, né, entre aspas, de uma certa forma, que às vezes, assim, eu chego tão perto, às vezes, que o cara compartilha a tela e mostra o código do React para eu ver, cara. E assim, eu tô ligado que eu entendo a lógica ali, eu entendo, mas eu não sei o que é um use effect, eu não sei o que ele tá fazendo ali, sabe? Mas eu entendo a lógica. E, na verdade, ele tá mostrando para mim, porque para ele explicar na cabeça dele, ele vai explicar olhando para o código, ele não vai explicar olhando para a regra de negócio do Groom que eu escrevi. Lógico que não, né? Então, ele fazendo isso e eu conseguindo abstrair isso dessa forma, e ele sabe disso, né? Eles, no caso das pessoas que eu trabalhei, cara, e eu pensava que era, na verdade, um squad, um dev específico. Todo lugar que eu passo é a mesma coisa. O cara, Leandro, vem cá, deixa eu compartilhar a tela e mostrar o código pro seu. Eu falei, cara, era Java, era .NET, é o cacete, sabe? Puta, E aí eu percebi que, na verdade, isso era um skill meu. Um skill meu de estar próximo ao código, ter estado próximo ao código, e ter essa empatia nesse momento do cara explicar, porque geralmente o cara vai mostrar para você, vai te falar alguma coisa, quando a situação tá suja, né? Não vai te chegar. Olha, vem cá ver esse código lindo que eu fiz aqui, olha como eu sou bom. Nunca vai acontecer isso. Então o cara vai chegar e vai mostrar justamente esses pontos aí que tá com problema, pensar em solução, coisas, por exemplo, assim, cara, a gente tá fazendo um negócio aqui e a gente não previu nessa feature, nessa tela, um comportamento X ali do botão, do campo, etc. O que você acha? Você acha que a gente deixa assim, deixa assado? Tem alguma outra alternativa para a gente seguir e tudo mais? E aí a gente vai pegando e eu vou analisando junto com eles. Tipo,
como que eu faço, como que não faz, como que se toma essa decisão ou não. Então, assim, é aquela questão, aquela coisa da caixa de ferramenta, né? Eu tenho a minha caixa de ferramenta que tenha mais a pontinha ali do dev e tal, e aquilo você vai usar no seu dia a dia. E assim, acho que ainda mais, né? Por exemplo, quando você está em cargo de liderança, isso que eu falei da questão do desenvolvedor chegar, cara, isso é pontinha, é coisa mínima, peanuts mesmo, não acontece o tempo todo, né? Mas é só um exemplo para mostrar como que a codificação na minha vida tem influência até hoje, né? Mas o que mais tem influência, o que mais eu acho que foi um diferencial que o pessoal fala para mim, inclusive, esses tempos atrás, um dev chegou em mim e falou, cara, você já foi dev? Eu falei, já. Ele, olha só, não, porque você entende rápido as coisas. E, tipo, eu vejo mais na parte de, por exemplo, você vai fazer uma reunião de detalhamento inicial, Inception, né? E aí, uma das primeiras coisas que acontece, além de detalhar um escopo funcional, né? Precisa ter isso, é uma tela, manda e-mail, papapá, tem a arquitetura. E a arquitetura, ela não está desconectada do negócio, o negócio não está desconectado da arquitetura. Não adianta eu fazer um negócio separado, né? E a gestão, ela tem que ser integrada, né? Então, esse negócio do gestor, eu tenho um gestor de arquitetura, eu tenho um gestor de negócio, cara, todo mundo tem que se conversar, é integrado, um vai pisar no pé do outro, então todo mundo tem que saber um pouco de tudo. O cara ali da arquitetura, ele tem que saber um pouco sobre gestão de tarefa, ele tem que saber sobre pessoas, ele tem que saber sobre comunicação, e eu tenho que saber também entender uma solução técnica, eu tenho que entender o que é um pipeline, eu tenho que entender o que é um continuous delivery, continuous integration, eu preciso entender isso, né? Porque, por exemplo, se o PO me fala, cara, depois que você terminar essa feature, você vai subir para produção, como é que funciona? Eu tenho que falar para o arquiteto, cara, fala com ele lá, porque eu não consigo, não dá. Eu preciso entender que tudo que eu faço, todo o código que eu faço, a feature que eu faço, é protegida por feature flag, que eu tenho um ambiente de desenvolvimento, um de produção, que eu tenho um pipeline que quando o cara comita o código, esse cara vai passar num pipeline, que é um cara que vai fazer várias coisas, entre testes, etc., que vai garantir a qualidade do negócio lá. Então, eu sei que se ele pedir para eu ligar alguma coisa, tem um processo que ele é antifrágil, eu não gosto muito desse termo, mas é resiliente, que ele vai fazer com que o código e a feature esteja em produção funcionando para o cara. Isso tem um tempo. E aí você chega na gestão. Porque o cara fala, mas quanto tempo demora? Porque é isso, né? O gerente de projeto default é o cara que pega a data e passa a data, né? É o cara do Excel, é o cara do project. Vamos lá, começa dia 5 e termina dia 15. 17, então, vai. Só para dar uma gordurinha, não é assim que funciona? Isso é horrível. Porque o desenvolvedor que está fazendo um negócio lá na ponta, ele vai falar, mas esse cara tá louco? Porque não vai ficar pronto em 15 dias. Nunca na vida. Ele não tem ideia. É muito bom você ter um conhecimento técnico, você está próximo do time, que vai ajudar você a fazer essa gestão integrada, tá? Não acho que... Eu não sei se... Eu não tenho, talvez, opinião formada, porque, como a gente falou, eu só passei por esse caminho, né? Mas, por exemplo, se você pega teórico, vamos na teoria, lá do PMBOK, se eu não me engano, posso estar falando alguma falácia aqui, Léo, você aqui manja mais que eu disso aí do PMBOK, que não necessariamente gerente de projetos precisa dominar o assunto na qual de projeto. Ele precisa ter um staff para poder, né, trabalhar com isso. E beleza, funciona, ok, concordo, lógico, né? Mas se esse cara não conseguir conversar com o staff dele, também complica um pouco a vida, né? Então, na minha concepção, eu acho que a trajetória de desenvolvedor ajudou muito no dia a dia, né? Às vezes eu vou falar que, eu não vou falar que atrapalha, mas às vezes você tem que dosar um pouco, porque se você não pode também ficar muito perto, porque, querendo ou não, você vai gastar uma energia fazendo isso. E quando você está na liderança, você vai ter outras atribuições, outras responsabilidades que, é natural, e você não pode 100%, beleza, o desenvolvedor chorou, eu vou lá e vou compartilhar a tela e vou olhar o código do cara. Não é assim, né? Então, é aquela questão do protagonismo, daquela questão do cara puxar coisa e blá. Mas saber conversar com o cara quando ele vai falar de um problema seu, ou até mesmo de carreira, né? O cara vai falar que ele quer aprender uma nova tecnologia. Cara, eu quero aprender DevOps. Oi? O que é DevOps? Eu não sei. Arquiteto, vem cá. O cara quer falar do DevOps. Pô, você tem que saber, cara. Você tem que saber. Então, não necessariamente por ter sido dev, mas me ajudou a identificar e entender essas coisas. Mas eu acho que o fato de ter buscado também essas informações e assim, também o contexto da CIT é muito friendly para essas coisas. Então, você aprende muito, esse negócio ele está no dia a dia lá, você come com feijão, você olha para uma lousa, até um bagulho de arquitetura, você olha para outro negócio de gestão, então meio que você acaba com a nossa vida. Mas eu acho que sim, acho que
eu ter passado por desenvolvimento me ajudou a entender e participar do dia a dia do projeto como um todo, sim, cara. Pelo que vocês contam, não é essencial, de fato não é, mas a partir do momento que você abraça a causa, você está num time de tecnologia, você precisa começar a se inteirar. Acho que um bom exemplo que a gente tem também, né, falando aqui da CT, como a gente roda, né, além de estar ali no Ágil, no Scrum, a gente aplica, né, os fundamentos Lean. Então a gente precisa entender ali dentro do pilar, né, de arquitetura e engenharia de software, tudo que a gente quer, né, melhorar dentro do time. E aí, se você não sabe, né, dos assuntos, ou se você não teve a vivência, eu acho que essa parte de ter sido dev me ajudou bastante a entender e poder explicar cada um dos itens. Então, é o que o Leandro falou. A gente tem, né, uma linha muito tênue do que, né, a parte ali de gestão com a parte técnica. Concordo que a gente não deve, né, imergir tanto na parte técnica, chegar no nível de parecer que a gente não confia no dev, então tem que deixar ele muito mais solto, autônomo, para poder atuar junto com o arquiteto, o líder técnico, enfim. Né, e até para a gente também poder trabalhar em outras coisas, e aí quanto mais a gente está voltado para a estratégia, menos a gente vai estar junto com o lado técnico, com o time. E tem um outro ponto também, que ele é bem indireto, assim, ele é bem subjetivo. Aconteceu comigo e com a Letícia, porque a gente trabalhou no mesmo lugar que fez meu projeto. Mas olha só, a gente trabalhou num projeto de desenvolvimento, né, para criar fluxos corporativos, né, workflows corporativos ali para atender algumas demandas de RH, de financeiro, blá, né. E dentre esses, então assim, a gente além de ter feito levantamento de negócio, a gente pôs a mão na massa criando aquela parada toda e criou ali toda a questão ali para o negócio ficar, de certa forma, automatizado, todo automatizado, né. E olha só, esses dias para trás, que eu mudei de projeto na CT, eu tenho login até hoje, na aplicação, no banco, na AWS, tem tudo. Não vou nem falar de que mas eu tenho. Eu não uso, obviamente, por questões de ética, né? Mas, cara, como a gente foi desenvolvedor e agora a gente é liderança, eu até falei, cara, dá para vocês fazerem um fluxo, integrado, que você conecta todas as pontas que tem de RH para fazer isso. Olha só. Então, tipo, será que se eu nunca tivesse passado por isso, eu teria esse insight, né? Que daria para fazer algo assim, integrar. Lógico, integração é óbvio, né? Mas eu conseguiria. Existe uma ferramenta no mundo de workflow pronto e tal. É muito óbvio. Um dev sobre isso, eu falo assim, filho, que ridículo, né? Lógico que tem. Agora, se você pegar para mim também é óbvio hoje, né? Agora, se você pega um gerente puro, que ele nunca viu nada na vida, o cara não imagina que seja, né? Então, acho que que nem você falou, não é essencial. Mas, cara, facilita, gera alguns caminhos na carreira, pode gerar oportunidades, com certeza. Eu acho que por aí, acho que só tem benefício, cara. Não que é natural, mas muitos do que eu vejo de squad leader, de projeto, muitos passaram por isso, né? Então, e eu vejo alguns que não passaram. E, cara, assim, é uma diferença considerável você conversar com o cara, e acho que até falou o time conversar com o cara que nunca passou. Não que o cara vai fazer um mau trabalho, não, ele faz um bom trabalho. Conheço ótimos squad leaders que fazem ótimos trabalhos que nunca passaram por desenvolvimento. Mas é diferente. O approach do time com ele, dele com o time é diferente, sabe? Isso é uma coisa que é muito benéfico você ter passado. Pegando aqui os ganchos, mas o Leandro também comentou da questão da hierarquia. O que acontece? A pessoa que está embaixo, geralmente na hierarquia, tem a visão muito executora. E a pessoa que está em cima é muito estratégica, que é exatamente também o que a Letícia falou, da questão de quanto mais você ir para a estratégia, mais responsabilidades você vai adquirindo. A execução tem uma responsabilidade muito grande. Porém, o nível de responsabilidade, querendo ou não, o líder vai dar a cara a tapa, né? É ele que vai lá falar com o cliente às vezes, ou até mesmo é o dele que está na reta, né? Ele está, entre aspas, defendendo ou criando uma proteção do outro lado. Então a hierarquia vertical, ela cria muito isso, muito visível. A horizontal, ela vai quebrando isso aos poucos. Então fica mais claro que o que o gestor faz, o que é estratégia, o que é execução, que dá para ter também estratégia na parte de execução. Então você vai tirando esses muros, né? Realmente. E a vertical, realmente, ela acaba colocando isso muito claro, que para chegar no topo, você tem que pensar e executar menos. Então, quando a pessoa está executando, e ao invés de pensar ali, né, entre aspas, né,
ela vai se sentir cada vez mais um lixo ou alguma coisa ali no sentido de, putz, eu não estou progredindo na carreira, né? Cara, eu já tive o privilégio de trabalhar com um gerente que em momentos de crise, não que isso deva ser regra, tá? Mas é muito legal isso. É a questão do cara estar lá dentro com você e tá na pegada e tal, e não sei o que. Cara, eu trabalhei com um gerente que ele já foi DBA. A gente estava num projeto que a gente estava muito fodido, assim. O negócio estava tenso, tava trabalhando sábado e domingo, assim, foi uma época bem complicada. E foi complicado por N motivos. Uma, porque o projeto tinha muita dependência, aí depois o arquiteto do projeto saiu fora. Cara, imagina o cenário de caos instaurado, né? E esse gerente de projeto estava lá com a gente o tempo todo, conversando, acalmando. E aí teve um momento lá que teve um problema, um ponto no banco, eu nem sei o que era mais. Quando eu olhei para o lado, ele estava no notebook fazendo query no banco, cara. E aí você olha o comprometimento, né? E aquela coisa, né? Agora sendo clichê, aquela questão do comprometimento, estar comprometido, estar envolvido, né? Isso faz uma diferença, tipo, animal, assim. Tipo, é muito gritante, né? O cara comprometido, ele vai dar a mão ali, cara, e se precisar, ele vai codificar. Não é codificar, mas ele vai tentar fazer com que ele tem resolver esse problema, né? Então, ele estava lá para ajudar a resolver o problema, né? É lógico, ele não estava invadindo, ele não tirou o DBA da cadeira e falou, sai, que o pai vai mexer. Não é isso. E, cara, foi muito, muito legal. E foi o fato dele ter sido um dev, né? Um desenvolvedor de banco, né? Que possibilitou ele fazer isso. Então, não é sobre a questão do skill técnico, mas talvez sobre você estar no mesmo lugar que a outra pessoa e se comprometer, sabe? E saber se comprometer, né? Porque é muito fácil passar uma data e sair fora, falar, tá lá sabadão assando uma carne, tomando uma cerveja e fala, meus devs estão lá, prazo segunda-feira, daqui a pouco eu ligo pro cara para ver se tá pronto, sabe? E o cara não faz a menor ideia do que tem que ser feito. Cara, mas você tem que fazer um foguete que tem que ir pra lua, cara. Eu quero saber. Não chega nem nessa abordagem escrota, né? Mas é essa, né? Essa é a data, o desafio tá aí, né? Começa essas frases que eu odeio, né? O desafio tá aí. Aceita o desafio, cara? Pô, não é desafio, isso é burrice, é insanidade, não vai entregar, né? Cadê o gestor ali para falar, cara, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar só essa parte do código, fazer só isso aqui em pedacinhos, né? Chama MVP, o que vocês acham disso? Cara, ele poderia fazer isso por ter empatia, por saber que os caras estão passando, saber que você ficar na frente do computador codificando por 8 horas não é uma coisa legal, passou de ser legal e começou a ser ruim. Exaustivo. Exaustivo, o cara já tá puto, ele já tá gerando... Cara, e o pior, quantas vezes eu já não vi isso acontecer? Chegando no momento que o cara tá tão puto e cansado, o cara acaba falando assim, isso aqui eu nem vou fazer teste aqui, porque acho que não vai dar problema. E o cara começa a negligenciar, e não é porque ele é ruim, porque ele é mau, é porque ele já tá de saco cheio, ele quer que acaba, né? Acabei até me estendendo aqui, mas o ponto é, né, tipo, você ter esse esquema horizontal, cara, isso é muito bom. E aí você ter um cara que passou por isso, ajuda a criar um senso de unicidade ali, então... Eu acho que a maior vantagem, justamente, que vocês até pontuaram muito essa questão da empatia, eu acho que acaba sendo a maior vantagem, de fato, né? Porque você entender, você não tratar o desenvolvedor executando de forma muito lógica, você tem que fazer, ponto, acabou. Não, você entender o processo, entender que o raciocínio ele é custoso, ele nem sempre é fácil, nem sempre o melhor algoritmo vai sair em meia hora. Então, isso eu acho que é a maior vantagem, você já ter passado por isso e sentir na pele que, além de no cargo de gestão ter que proteger, você vai proteger também porque você entende o cara. Então, isso acho que é um peso dobrado aí, né? A questão de você estar junto com o time e tudo mais, a questão de blindar, né? Esse é um conceito lá do Scrum, que o Squad Leader, o Scrum Master, deve blindar o time. Agora, como que você vai blindar o cara se você nem sabe o que ele tá fazendo, sabe? Exatamente. Exatamente. Eu não preciso ser um dev para eu saber que para eu blindar o cara, eu preciso saber o que está acontecendo. Você precisa entender pelo menos a arquitetura, o que o projeto faz, como faz, e não só regra de negócio, de venda, telinha, botão. Não, pô, aí não, né, cara? Não, é muito mais do que isso. Senão você vai ser um repetidor de informação. Você vai pegar o livro do Jeff Sutherland lá e ler, capítulo 1, ritos, né? Pô, aí não, né? Então, é muito mais do que isso. Você ser líder hoje, talvez um dia isso não foi verdade, mas hoje você precisa ser um cara muito universal, cara. Você precisa agarrar várias arestas ali para você fazer um bom trabalho, né?
porque não é simplesmente você chegar lá, aprender um monte de conceito de agilidade, o caramba, e sair aplicando e fazendo. Eu fazer a daily, vou fazer a retro, eu pego o card, não, cara, é muito mais que isso. Isso é a ponta do iceberg, né? Então você ter empatia, né? Você saber blindar o seu time, e cara, às vezes você blinda até demais. Já recebi feedback e falei assim, cara, o pessoal tá falando que o negócio tá tudo cagado e a gente não tá sabendo. Eu falei, vocês não estão porque eu não deixo chegar. Mas, tipo, e às vezes isso é ruim, porque eu tenho que saber dosar também. Eu não posso fazer meu time viver na ilha da fantasia, cara. Ficar na caverna, né? Exato, ele tem que ter transparência. Só que ele não precisa ser bombardeado como eu. Com certeza. Então ele vai ficar extremamente desmotivado, né, cara? Mas não faz, né? Merda, o cara vai saber, tudo que eu faço é lixo, né? Inclusive a gente tinha alguns, até recentemente, a gente fazia demo, né? Ou review, né? Depende de cada um chama de um jeito. E a demo era feita com todo mundo. Então era o desenvolvedor, todos os squads de desenvolvimento, de design, de dados, etc. Mais as lideranças do cliente, com PO, etc. Mais executivo. O que acontecia? O que vocês acham que acontecia? O cara lá do executivo ia lá e falava, descia a porrada. Porque a função do cara é essa, ele tá pagando, ele assina o cheque, né? Não que ele tava falando mal, mas os caras, eles não têm aquela comunicação não violenta. É aquele negócio, tapa na cara, gritaria, cara. É isso aí. E a gente, na linha de frente, a gente sabe lidar com isso, porque a gente toma tapa todo dia. E aí começou a causar, tipo, os desenvolvedores que começaram a ficarem meio que putos, assim, pô, cara, a gente fez um negócio e tal, isso não era pra fazer. Aconteceu, né? A gente apresentou uma feature, e aí, nem analisando a causais do problema, né? Só olhando a situação. Que era uma feature que nem deveria ter sido feita, né? Por N motivos de priorização, whatever. Só que pro dev que tava lá, que gastou 2 semanas fazendo isso aqui, e escutar um negócio desse, pô, é extremamente desmotivador. Então, se tivesse vindo até mim, eu filtrado e trazido para ele de uma forma mais elegante, cara, essa feature ela ainda não está madura o suficiente para estar em produção. Ela, a princípio, vai ficar desligada, só que a gente vai trabalhar em outras features e, em paralelo, a gente vai entender como que a gente evolui esse cara. Foi exatamente o que aconteceu. Mas olha a diferença, né? O CEO chegou e falou assim, mas isso aqui não é para fazer, o que é esse negócio aqui? O que esse negócio tá fazendo aqui? Olha isso, cara. Então, até mudando de assunto, já mudei de assunto, né? Mas a questão de blindar o time é muito sobre isso, né? Acho que você tem que entender como funciona e também não pode fazer o cara viver em Nárnia, né? Você tem que trazer a realidade, mas tem que ter um fio, cara, que senão vai gerar uma loucura ali entre o time e aí é complicado. Essas histórias de vocês são muito boas mesmo. Aproveitando, quando vocês fizeram a transição, foi muito, apesar de ter sido natural ali, né? Mas acredito que não foi fácil, né, fazer essa transição, porque é uma mudança muito brusca, realmente. Então, se você, pelo menos quando aconteceu comigo, eu senti muito assim na pele de, sei lá, chegava no trabalho, colocava o fonezinho, pensar, dia todo ali, ó, nunca mais, eu ponho o fone pra ficar sem música aqui, ó, é só pra ficar bonito na foto, o resto não tem música não tocando. Então, assim, tem uma ruptura ali realmente muito grande, né, você vai começar a falar mais, então você começa a se preocupar, vixe, agora eu tenho que falar, antes eu não precisava tanto, né. Eu queria saber de vocês, se teve, realmente, vocês sentiram ou até mesmo perceberam, porque talvez pra vocês foi mais natural mesmo, tava no perfil, mas vocês sentiram e quais foram, né, essas dificuldades que vocês tiveram aí nessa transição? Eu tô rindo aqui porque é bem isso. Acho que a primeira coisa que você percebe é que antes você chegava, colocava o seu fone, colocava uma música que você gosta para poder programar. Nunca mais, eu juro, acho que nunca mais eu escutei música enquanto estava trabalhando. Sei lá, às vezes na hora de montar uma apresentação. Mas assim, você muda totalmente de posicionamento, você tem que estar mais pronto, muito mais disponível para o time, dar essa abertura para que o time também possa, né, vir até você a qualquer momento, tá ali muito do que o Leandro falou, comprometido, engajado, mais perceptivo, né, ter aquela sensibilidade ali com o time. Nossa, é outra coisa. Ter também, né, esse jogo de cintura com o seu accountability ali, né, com quem você vai fazer a prestação de contas, né, o cliente, o parceiro. Então, outra realidade. E aí, você sente um pouquinho, né? O lado bom de ser 10, não chegava, era muito tranquilo, a minha vida ali, ouvindo música, desenvolvendo, lógico que, né, um pouco da dificuldade, às vezes, de não estar, sei lá, conseguindo fazer com que o código saia, fica ali brigando, apanhando, né, até que ele
saia, mas, né, a desvantagem é que você começa a ver que é outro perfil, outro mundo. Você tem que estar, né, muito mais para a entrega, né, muito mais para o time. E não sei, acho que... E aí, assim, começar a perceber as vantagens também disso, porque tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? Um clichê que eu falo o tempo todo. E aí, né, de você estar também muito mais envolvido, entender muito mais, você começa a aprender mais também sobre o negócio, né, sobre o produto. Então, né, vão ter sempre desvantagens e vantagens, mas tem impacto. Acho que eu tive. No meu caso, eu acho que o principal choque no começo foi o fone de ouvido, cara. E era assim, era chegar no trampo, no modo zumbi, né? Você chega ali, mete o fone de ouvido, coloca um YouTube, Spotify, alguma coisa ali. Ou às vezes, cara, eu colocava o fone pra ninguém mexer o saco, não tinha nem música. Então, tipo, você fica extremamente alienado. Isso é excelente agora. Pô, segunda de manhã, você quer matar o cara, você não quer que ninguém chega pra você e fala, podia, às vezes você tá puto, você tá com sono. Eu meti o fone de ouvido lá, ficava fingindo que tava escutando alguma coisa, ou super concentrado. Então, cara, isso foi uma disrupção muito fodida, assim, muito, muito. E aqui, nem a que você falou, nossa, nunca mais na vida. Nunca mais na vida. Quando eu tinha que fazer PPT, essas coisas, nossa, eu falei, agora, eu vou zerar o Red Hot Chili Peppers agora, porque, meu, você não escuta. E eu comecei a perceber, porque, tipo, por exemplo, quando eu faço atividade física, né, eu atleta, né, quando eu faço uma academia, as coisas, eu coloco a música, eu comecei a perceber, cara, eu tô escutando música só na academia, eu não escuto em outro lugar. Olha isso, cara. Tipo, você escutava música no rádio só, tipo, você não escuta mais no computador. E era uma coisa extremamente natural, e não é mais, né? Parou de ser. E nunca mais vai ser, essa é a verdade. Aceita as realidades. Outra coisa que eu acho que foi desafiador, né? Chocante, é o nível de exposição que você começa a sofrer, cara. Você tava lá no seu mundinho, no seu castelo, sentado com o seu .NET, comida aqui, comida colar. Não tô isentando de responsabilidade, né? E eu falei mais cedo que são papéis igualmente responsáveis nas suas atribuições, né? Mas, no caso de líder, você tem a atribuição de comunicar, de se expor. E muitas das vezes, no começo, acontecia que eu ainda estava no modo dev e eu tinha que desligar o modo dev e ligar para o modo gestor. Então, eu tinha que sair de lá e fazer um call. Falar, puta, tem que fazer um call, cara. Puta, tem que descer lá para falar com fulano, né? Na Pearson, né? Descia lá para falar com o ciclano e tal. Eu não quero falar com ninguém, eu quero só escutar minha música, sabe? Então, assim, essas coisas no começo, elas foram bem impactantes. Mas depois, você percebe que é algo que você curte fazer, né? É lógico, eu não vou ser hipócrita de falar que eu chego toda segunda-feira e falo, ei, e aí, beleza? Não, tem dia que eu também, eu finjo que eu não existo, eu fico no modo stealth ali, até na hora que eu preciso aparecer, né? Sim. É lógico, a gente é ser humano, não adianta... Aí o cara é gestor, ele precisa estar 24/7 feliz. Não é, ele tá puto, ele tá fudido, ele tá... Meu, acontece, é a vida, né? E aí, o que foi desafiador foi o grau de exposição que você vai tendo que buscar ou vai sendo exposto, né? Então, no primeiro momento é ali com o time, né? A primeira coisa é com o seu time, depois é com o cliente, depois você que, cara, o dia que eu tava fazendo lá no cliente uma apresentação pro diretor de TI, eu sou uma pessoa muito exigüe, muito de boa, muito tranquila, tranquilo assim, quando eu vou lidar com pessoas, apresentar, cara, eu não tô nem aí, sabe? Eu nunca tive plano de palco, puta, eu saio falando, eu não tô nem aí. Cara, aquele dia eu tava com frio na barriga, eu falei, meu, eu vou falar o bom dia, o cara vai me dar um tapa de costa de mão aqui, sabe? Porque era um negócio muito grande na minha cabeça, né? Pô, hoje pra mim é ok, é normal, né? Mas era um negócio muito grande, eu falei, cara, se eu falar alguma coisa errada... E a minha sorte, né, que duas coisas, a pessoa que me colocou, me expôs a esse cenário, é uma pessoa maravilhosa que trabalha junto com a gente, né, e me preparou para isso. Fica tranquilo, se falar alguma coisa eu vou entrar no meio ali, vou te interromper. E o outro ponto é que o diretor era um cara muito de boa, ele era um cara bem direto, sim, com voz de trovão e tal, não sei o quê, mas ele era um cara sensato, era um cara que ele não estava ali para te criticar, ele estava ali para fazer o trabalho. Às vezes, se você fizesse cagada, ele ia te falar que era cagada, né? Mas ele não era o cara que vai te distratar, né? E você começa a ter que trabalhar inteligência emocional, cara. Eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. Inteligência emocional, ou emoção e inteligência.
a ignorância, né? Tô falando dessa forma até para ser lúdico, né? Claro. E aí você começa a ver que, cara, tem muita outra coisa ali que você jamais imaginaria que você teria que passar, sofrer, né? Porque tem coisa que não é só desafio, tem coisa que é sofrimento mesmo, cara. A mulher, essa pessoa aí, olha o ódio que eu carrego no meu coração até. Ela falou, você não tá entendendo o que eu tô falando. Pega uma caneta, agora pega um papel, agora escreve o que eu tô falando com as palavras que eu tô te falando. Cara, isso no telefone, eu com o telefone segurei o telefone com o meu ombro e, nossa, eu queria falar a mais... Tinha ramal antigamente, né? Segurar o telefone. O que eu queria naquele momento? Eu queria xingar a árvore genealógica dela inteira e desligar o telefone na cara dela e ir embora. Só que aí você percebe que você tá em outra posição, você percebe que você tem que desbravar isso e respirar fundo. Cara, esse negócio de respirar fundo é literal, porque comigo, pelo menos, é literal. Eu olho pro lado, respiro fundo, fecho o olho, vai. Aí até nesse momento, falo, Leandro, você tá aí ainda? Né? Porque, cara, você precisa fazer isso, senão você vai dar umas patadas. Lógico, já dei várias patadas também, não vou falar que não. Mas, cara, é um negócio que você vai progredindo. Então, e é consciente, né? Acaba sendo consciente. Quando você faz, é mais consciente, não é na emoção, cabeça quente. Exatamente. É aquilo que a gente falou sobre se posicionar também, porque, né, tem que entregar um trabalho, tem que entender e tal, mas tem ali, né, também você se posicionar com quem que a pessoa tá falando com alguém que tá entendendo, que tá aqui, não é por acaso, que tá nessa posição, porque ela chegou até aqui, ela sabe o que ela tá falando. A comunicação, cara, ela é muito abrangente, não é o fato de você emissor, receptor, não é isso, ela é infinita, eu não consigo nem descrever, precisaria parar um dia para listar em bullets, tanto de coisa que tem lá dentro. Cara, é a parte mais importante, assim, da parte de gestão, é a parte mais desafiadora, com certeza. E você vai pegar o cara brother, gente boa, e você vai pegar o cara que ele quer que o inferno pegue fogo mesmo, sabe? É o cara que ele não tá lá para te ajudar, ele não tá lá para trabalhar com você, ele não tá lá porque ele quer, ele não gosta do trabalho dele, ele muito menos gosta de uma consultoria ou alguém falando para ele o que ele deveria ou o que ele não deveria fazer. Então, assim, esse para mim foi o maior desafio, é saber lidar com essas pessoas, né? E aí tem toda a questão da técnica de rapport, né? Que é você ficar na mesma vibe, não é essa palavra, né? Mas você ficar na mesma sintonia da pessoa e saber se comunicar com a pessoa, tanto na forma de falar, como no tom de voz, nas palavras que você usa, né? Aqui a gente está entre amigos, eu sei que eu posso falar o que eu quiser, mas se eu estivesse falando com um cliente que é extremamente formal, eu não estaria falando assim, nem gritando, eu tô quase gritando aqui. Eu não estaria assim, né? Todo enaltecido, eu estaria bem mais contido e tal. Isso é uma coisa que eu aprendi, cara. Porque assim, eu não, é aquele negócio, seja quem você quer ser, né? Seja você mesmo, não é bem por aí. Não é bem por aí. Você precisa saber lidar com as pessoas. Cada pessoa de um jeito. Você aprende isso na tua casa, você aprende isso desde criança. Que ninguém fala que isso é uma coisa importante para tua vida. Você aprende lá que você precisa. Você vai falar com a tua mãe de um jeito e o seu pai de outro. Vai falar com a tua mãe que você fala com o seu pai. Cara, você vai morrer, né? Sua mãe vai te mandar o chinelo ligado na cabeça. É a vida, né? E com seus irmãos também. Vai falar o jeito que eu falo com o meu irmão, fala com a minha mãe. Não vai. Então aí você começa a perceber, cara, que esse negócio de comunicação é um negócio que é prematuro, cara. E é o maior desafio. Para mim, o maior desafio que eu tive na minha carreira de gestão não foi conhecimento técnico, não foi conhecimento de técnico que eu falo, processo, blá, né? Não foi falar em público, né? Estar ali, né? Estar presente em reuniões, ser envolvido em reuniões, ter meu tempo, minha agenda. O que você faz? Eu faço reunião, na verdade, né? Essa é a minha função, né? Entre outras coisas, né? Mas é isso, né? E, inclusive, quando eu estava começando essa virada de carreira, tem um amigo nosso, Tilma, o Tilma começou a virar a carreira dele muito antes da gente, né? A parte de gestão, começou a se conectar muito antes. Muito antes, sim, né? Antes, né? E a gente falou, mas Tilma, você só faz reunião, cara. E ele só fazia reunião. E aí hoje eu falo, pô, não, ele tava certo, né? A gente ainda brincava. Você não trabalha, não? Você não trabalha, cara? Você só vai É uma zoeira até hoje, né? E é engraçado porque, assim, por mais que quando vocês contam, parece que foi tão natural, né, a transição, bem que vocês se descobriram mesmo na carreira ali, na profissão, né, de gestão, mas na verdade teve essa dificuldade, que às vezes a gente acaba não lembrando, até mesmo não contando para ninguém, porque parece tão bonito, né? Mudei, queria muito, fui lá, falei que quero ser, mas e o outro lado? E a dificuldade, né? E isso é muito interessante, porque essa questão que a Letícia falou de estar disponível, a gente, até falando de um caso pessoal, a gente hoje está com uma pessoa também, e a primeira coisa que eu falei, para ser um líder, você tem que estar disponível, ponto.
Esse é para mim, uma das maiores qualidades que você tem que ter, porque não adianta você estar ocupado o tempo todo e a pessoa está precisando, o seu time está precisando de você e você não está ali. Então você não está liderando, né? Gerenciar dessa forma é até fácil, né? Se você for parar para pensar. Como líder, a gente é o servidor do time, Exato, né? A gente serve o time, não é o time que vai fazer algo pra gente. Eu vou fazer por causa do líder. Lógico que não. É a gente, né, que está ali para ajudar, para servir todo o time. E, né, dentro disso, de desbloquear, tirar os impedimentos, risco, bloco, enfim, fazer com que as entregas, né, tracionem. Isso serve para os dois lados. O que você mencionou aquela hora de, às vezes, defender, falar ali com, sei lá, às vezes um cliente, alguma coisa com um tom um pouco mais forte, porque você tem que defender também seu time. Você tem ali a responsabilidade também de não prometer nada que não dá para fazer, ou somente aceitar e pôr na conta ali do time, né? Então, é dos dois lados essa questão, né? Você serve de um lado, mas defende do outro, né? É muito interessante essa dualidade ali da profissão mesmo. Vocês comentaram a questão de fone, de ouvido e tudo mais. Vocês sentem alguma saudade da parte de desenvolvimento? Eu queria saber se vocês às vezes sentem saudade de chegar, realmente botar esse ou fone ou realmente alguma coisa da codificação ali que vocês faziam como desenvolvedores, que hoje vocês falam, putz, essa parte eu sinto falta até hoje, por mim eu voltava. Se eu tivesse um squad leader, que nem a Letícia, por exemplo, um cara bom, assim, na qual o meu dia a dia ia ser sentar minha bunda, pegar um grooming bonito, tô falando num cenário ideal, tá? Desenvolver escutando minha musiquinha e as datas seriam compradas pelo squad leader, que é o que eu e a Letícia faz, e a gente então, leva tapa na cara por isso, e é a nossa função, e eu adoro fazer isso, porque não é o dev, tem que fazer com qualidade, ponto, acabou. Eu sinto falta, por quê? Não por codificar, aprender a codificar e tal, não. Cara, mas assim, uma coisa que na vida de gestão, né, quando você está engajado num projeto, o negócio está acontecendo, não para, você não tem sossego. Isso aqui é verdade. É pressão o tempo todo. Quando você resolve um problema, tem outro. Quando resolve outro problema, tem outro. Quando não tem nenhum problema, você vai caçar um problema para você resolver. Não tem estoque de grooming, cara. Puta, por que não tem, né? Não sei o que. Aí você vai olhar, e aquele outro negócio, aquele problema de pessoas que estavam dentro do time lá, que eu acabei deixando, que não era tão importante nesse momento. Então, assim, você sempre tem problema para resolver, sempre tem pressão para resolver. Não conseguir mais, né? É lógico, não é que não precise mais, é muito mais raro eu ter um dia assim de pegar e ter um fone de ouvido e tal. Por exemplo, muitas vezes o desenvolvedor ele pega o dia de rito, né? Entre aspas, que é uma sexta-feira, geralmente de fim de sprint, e é um dia puta easy boy, o cara vai escutar o indicador, vai analisar isso com você e tal. E não, eu tive que preparar essa parada, eu vou ter que analisar as coisas, é minha responsabilidade trazer reflexão. Então não tem um momento suave na nave, assim. Então, geralmente é algo que tem de estar todo o tempo ocupado em pressão e tal. É lógico que depende do contexto, né? Tem contexto que você entra ali que tá mais de boa, tem contexto que tá mais foda. Mas, em via de regra, quando você tá na liderança, é isso. E isso eu sinto falta. Eu lembro que quando eu trabalhava na Pearson ainda, eu lembro que sexta-feira... Lembra, Letícia? Sexta-feira. Lembro, sim. Já sei que você vai contar. Sexta-feira, chegava no trampo, às vezes até com uma leve ressaca, por conta do conhecido aí, né, Letícia? A gente tomava uma por conta da quinta à noite. Quando podia sair, né? Quando podia sair. E aí a gente ia de manhã, ia lá no Walmart, comprava pãozinho com mortadela, Coca-Cola, tomava cafezinho, Coca-Cola, pãozinho com mortadela até 9, 9h30, 10 horas e tal. Depois trabalhava ali, mais ou menos, dava meio-dia a almoçar, e depois voltava. Cara, era um dia maravilhoso. Isso eu sinto muita falta. Então, era um dia muito maravilhoso. E é lógico que a gente fazia esse dia acontecer, né? E não é questão de a gente era vagabundo, a gente trabalhava pra caramba, né? Muitas horas vezes já fez. Mas a gente se dava o luxo de ter isso, né? Como desenvolvedor ali e tal. Então, era muito bom, cara. Era muito bom. Isso eu sinto muito, sabe? Até hoje a gente comenta, né? Já, até do pãozinho de sexta, era muito bom. Hoje, por exemplo, graças a Deus... A gente está de home office por alguns motivos, né? Hoje, cara, tem uma tranquilidade de levantar, pegar um pãozinho, comer, pegar um café, com o notebook do lado, responde uma coisa aqui, responde ali, manda uma mensagem, espera chegar, vou tomar um café, vou no banheiro e tal. Às vezes chegava no trampo lá na CT, cara, já era um corredor, Carlos, só falar com você, o caramba, o cara quer mijar, sabe?
Era um negócio, cara, muito louco. Então, você não tinha nem tempo de respirar, às vezes, né? Então, isso eu sinto falta. Às vezes, me parece que possa ser extremamente hipócrita ou olhando só o meu ponto de vista, né? Mas me parece que, às vezes, o dev ele consegue ter um tempo melhor, ali, mais tranquilo, em mais momentos do que um líder. Em contrapartida, até para depois ninguém me criticar nos comentários, quem se fode na hora que dá pau é o dev. É o cara que vai ficar lá codando até de madrugada. Por mais que o líder fica lá junto e tal, e às vezes isso é até ruim, tá? Já teve vários times que eu deixei, falei com os caras, falei, cara, eu não estou ajudando aqui, eu vou atrapalhar, porque eu vou ficar que nem telecena, perguntando de hora em hora se esse negócio tá pronto, eu prefiro sumir da frente de vocês e depois você me manda uma mensagem, vocês vão ficar até que horas? A gente provavelmente fica até as 9. 9 horas você manda um zap só para ter um status. De manhã, quando eu chegar lá, eu poder conversar com alguém. Então, assim, na hora que dá pau, quem vai se fuder é o dev, cara. É o cara que vai pôr a mão na massa, é o cara que vai ter que codar o negócio, é o cara que vai ter que comitar o negócio do desespero, é o cara que vai ficar sendo pressionado, é o squad leader pressionando, é o gerente pressionando, é do cliente pressionando, e aí chega e-mail direto pro cara, e aí tem as pessoas geniais que criam grupos de WhatsApp com todo mundo, que eu quero matar essas pessoas, né? É WhatsApp pra tudo, então você não tem mais vida, né? Esse negócio, aonde você vai, você tá trabalhando. Isso não é um problema, isso é uma característica, na verdade, do mundo de hoje, que o seu trabalho, a sua vida pessoal, infelizmente, ou felizmente, elas estão conectadas. Tem os benefícios disso, né? Eu posso escolher o que eu vou trabalhar também. Quero chegar sábado, eu quero fazer esse negócio aí, né? Então, acho que tem uns pontos positivos. Mas tem que tomar muito cuidado, cara, porque tem hora ali que o dev recebe mensagem. Já tive caso, o dev mandar mensagem para ele sábado no WhatsApp, quando o cliente mandar mensagem para ele no grupo do WhatsApp, então se ele resolveu o bug, tá? O cara tá louco, né? Então, assim, tem os dois lados da moeda. Acho que quando dá ruim, resumindo, quando dá ruim, eu não queria ser dev. O cara é admirável, de verdade, assim. Tipo, acho que quando eles entregam algo, a gente, como líder, tem que reconhecer isso, cara. Tem que reconhecer demais, porque não é fácil o cara ficar sendo pressionado por dado. Ele sabe que, querendo ou não, quando ele subir um código lá, se porventura esse código tiver com algum defeito e já tá cagado, né, porque tá na war room, essas coisas todas, é bom sabatinar ele, né, em via de regra, né. E a liderança tem que ter a responsabilidade de não deixar isso acontecer, né. Então, o dev, ele não é um cargo fácil, é muito difícil, acho que tem que ser muito reconhecido, é muito merecido. Então, se eu pudesse voltar a ser dev, eu voltaria a ser dev num time controlado, que é a coisa mais fácil do mundo, né? Ou que tivesse o pãozinho com mortadela, né? Exatamente. Bom, estourou. Lógico. Mas, cara, dos meus objetivos de vida como squad leader, ainda vou descobrir como fazer isso. Conseguir escutar música quando trabalho, cara. De alguma forma, vou colocar um implante no meu cérebro, sei lá. Porque eu sinto muita falta. Cara, isso aumenta a produtividade num tanto, e é verdade, é verdade. Saudade a gente sempre tem. Eu acho que, principalmente nesses momentos que o Lê comentou, acho que a gente teve o privilégio de trabalhar com pessoas muito legais, né? A gente criou, né, uma amizade muito forte. Então, acho que isso, né, aquece o coração e aí faz você ter saudade daquela época, né? E, consequentemente, falar, será que, né, eu estaria melhor se eu tivesse continuado como dev? Mas eu posso falar que eu me descobri, assim, eu realmente gostava de desenvolver, eu gosto muito da parte de lógica, então, apesar de, né, eu conhecer ali C#, .NET, Java na faculdade, uma coisa que eu gostava muito era a parte de computação gráfica, então eu ainda queria mesclar as duas coisas que eu gosto, um pezinho ali na arte, né, falando de programação em jogos, mas eu nem cheguei a ter essa oportunidade de desenvolver jogos, eu estava muito longe disso, ainda mais porque eu falo que o cenário onde você está, ou a empresa, ou o negócio com que você trabalha influencia muito na sua carreira, no que você vai, né, continuar trabalhando. E lógico, né, o que você está buscando. E aí eu acho assim, eu me encontrei hoje, assim, eu quero desbloquear potenciais, seja ali com o time, né, falando, né, do que eles podem alcançar, sendo o papel, independente do papel que eles estão desenvolvendo, ou agora no papel de Agile Coach, desbloquear, né, o potencial das pessoas focado ali em formar outros líderes, né, e aprender as coisas que a gente, né, trabalha, acredita. Mas, assim, aquela saudade pode ser, de novo, muito vinculada ao como foi para mim. Foi muito feliz, então a gente tem saudade disso, eu acho. Momento, né? Isso, do momento. Era muito divertido e por isso que eu falo, começo de carreira, realmente, a gente é muito amigo, né? O Leandro, igual o Lê comentou do nosso amigo, né, que tá lá na Alemanha, o Tilman, o Felipe, que hoje é meu marido, que era ali dev junto com a gente.
Então, acho que tem essa coisa, né, essa lembrança. Falando, assim, do que, né, de trabalho, do que eu fazia, que eu sinto saudade, aquela coisa, o Leandro comentou bem no comecinho, sobre pegar um código, fazer e rodar e funcionar. Acho que essa sensação também é bem legal. E é a questão de se sentir bem produtivo, porque você está vendo, é palpável o que você faz, né? Você vê ali os temas, você vê o aplicativo, você vê o que você fez. O impacto que a gente tenta gerar agora é muito mais abstrato, então você tem que sentir. Então a gente tem essa coisa de feedback, de tentar, né, captar e se relacionar. E aí é muito, né, questão de estar ali com as pessoas, se você conseguiu, né, conquistar aquelas pessoas, né, gerar confiança para poder, né, ter um relacionamento e as coisas conseguirem fluir. E aí, de novo, tu tem um lado bom e um lado ruim, né? E os dois lados da moeda, né? Mas saudade dá, lógico. Mas você falou, acho que é um lance da memória afetiva, né? Exato. Boa. Eu acho que é isso, tipo, a gente tá lá naquela cabeça que aquilo... Acho que se eu pegasse um teletransporte, uma máquina do tempo voltasse, eu ia estar puta. Com certeza, com certeza. Esse gestor, caramba, né? Porque na época já era bravo. A gente sempre reclama da gente onde a gente estava, tem jeito. E quem tá ouvindo, né, tipo, não era Marco Flores, eu contei essa história toda, mas entendi que a gente queria matar o outro, sabe? Tanto que você bebia na quinta, né? Tá, é verdade. A maturidade também é diferente. A maturidade de agora, de como lidar com as coisas, é muito diferente dos 10 anos atrás, 15, não sei, né? Não quero entregar ninguém aqui na idade. Mas tem perfil também, tem pessoa e pessoa, né? Tem dev hoje que, mesmo assim, né, ainda fica muito puto, né? Se descontrola muito. Pode ser também por conta do comprometimento, daquela sensação mesmo de dono, né? De que quer fazer a coisa funcionar. Essa questão que vocês comentaram muito de, como desenvolvedor, vocês construírem as coisas, né? Você vê o negócio sair de uma ideia e ser algo depois real, né? E querendo ou não, eu gosto muito de pensar dessa forma, né? Que quando você vai para a gestão, você continua com essa essência. Você está construindo coisas ainda, você está tirando do papel e vendo ela, só que você tem um poder diferente, você não está executando, você está mexendo ali os pauzinhos com pessoas, fazendo a orquestra realmente de forma diferente, mas no fundo a essência é a mesma, né? Você está pegando algo que era uma ideia e colocando ela para funcionar, para rodar, então isso é bem interessante, porque por mais que vocês contem aí as diferenças, as dificuldades, no fundo eu enxergo muito isso, essa questão do que vocês gostavam no desenvolvimento e na gestão, dá para ver que é muito isso, né, de pegar realmente e no final entregar algum valor de fato e ter esse orgulho de, nossa, a gente fez parte disso, de realmente pegar uma coisa, vir, mesmo que com pessoas, gerindo, fazendo o seu papel ali da melhor forma possível e também com os skills que vocês têm, né, e no final ter um resultado. Então, no fundo, né, no final é a mesma coisa, assim, é a mesma proporção, né, mas você tem ali o mesmo conceito, né. Você foi adquirindo mais responsabilidade, talvez que ali como dev você não conseguiria se dar mais, né, então você tem que realmente mudar. É diferente do dev sênior, porque ele vai pegar mais responsabilidade do negócio. Você já não, já vai pegando a responsabilidade de pessoas, negócio, estratégia, então vai acumulando coisas, vai exigindo mais de você mesmo, né, então isso é muito interessante. Talvez no primeiro momento, quando você vira a chavinha, pode perceber, eu não lembro se eu percebi isso, tá? Tô falando agora, eu falo, de você ficar aquela sensação de impotência, né? Eu não estou mais executando, então eu não sei se vai entregar. Perfeito. E, na verdade, você tem que mudar esse mindset, né? Mudar o mindset de que, cara, a questão não é a task ou o código comitado, o objetivo da entrega final do produto para alguém, né? Esse é o ponto. E você tem a sua atribuição ali de levar isso de alguma forma, né? Seja falando um não pro cara, pro dev ficar numa boa, e se eu não tivesse lá para falar o não, o dev ia fazer, e aí não ia entregar. Então são responsabilidades diferentes no mesmo objetivo, né? E, pessoal, a gente está indo aí já para um bom tempo já de papo. Gostaria que vocês dessem as dicas finais. Gostaria de saber o que vocês trouxeram. De dica, faça aquilo que você sinta prazer por fazer, tá? Acho que é o princípio. Não vá para a gestão querendo ter poder, né? Acho que não faça nada na sua vida por poder, né? E querendo ou não, um dos atributos de um líder, de um gerente, de um executivo, assim, é ter mais poder do que um dev. Isso não há como negar, né? Eu tenho poder de decisão, né? Lógico, o meu time tem também, né? A gente
colabora com esses poderes de decisão, mas eu tenho um poder de decisão num nível diferente, né? Num grau diferente, acesso a pessoas diferentes, né? Então, se você for para a área de gestão para ter poder de fazer as coisas e tal, sai fora, cara, isso não é para você. Porque o líder, o gestor, ele tem que ser o cara que ele vai estar comprometido com tudo, com a entrega, com tudo, com a pessoa. Então, a minha dica é, cara, faça aquilo que você se sente bem fazendo, tá? Não vejo problema, se você é uma pessoa que você acha que você poderia ser um gestor, não tem problema nenhum, cara. Vai lá, quebra a cara e volta, não tem problema. A gente tem a sorte do nosso mercado de TI, está extremamente aquecido e acho que a tendência é continuar aquecido. Eu não vejo, tipo, amanhã acabou, não tem mais sistema para fazer, não tem mais nada para integrar, tá tudo pronto, não... Beleza, os bancos já chegaram no seu ápice, né? Tá tudo pronto, né? Os e-commerces já estão finalizados, isso nunca vai existir, né? Então não tenha medo de ousar, né? Só que não vá com um propósito superficial, vá com algo de coração mesmo, sabe? Eu quero ser uma pessoa que nem, né? Tipo, lá na CT a gente faz a nossa avaliação pessoal, né? Nós puxamos a nossa avaliação, né? Eu não recebo feedback de uma outra pessoa. Eu chego lá, Léo, me fala um feedback, não é me fala um feedback, cara, eu vou conversar com você sobre a minha atuação. O que você acha da minha atuação? Quais são os seus pontos positivos e pontos negativos? Como é que você vê minha gestão de risco? E aí vai, né? Eu vou fazer essa avaliação, isso é um enriquecimento muito forte. E na minha avaliação, eu precisei traçar duas coisas, a minha missão e meus valores. Foi a parte mais difícil da minha avaliação. Porque parece que é uma coisa tão óbvia, né? Minha missão é... Qual que é a minha missão nessa vida, né? Cara, eu travei. Meus valores, quais são os meus valores? Eu tive que fazer uma dinâmica que eu aprendi lá e tal, de coaching e tal. Muito legal, inclusive, para chegar nos meus valores, porque os seus valores vão direcionar suas decisões. E se você não conhece seus valores, você pode estar tomando decisões erradas. Então, essa questão do autoconhecimento, ela é fundamental para a sua vida, tá? E eu fiz isso de tarde, olha só. Primeira vez que eu fiz, eu sabia meus valores de forma inconsciente. Acho que a maioria das pessoas sabem, mas é perigoso, é muito perigoso. Acho que é legal você exercitar e colocar numa folha de papel, sabe? Para ver se você está remando para o lado certo, né? E dentro dos meus valores e a minha missão, eu refleti com base nos meus valores, eu cheguei numa frase que, basicamente, eu não vou lembrar exatamente o que eu escrevi, mas era impactar de alguma forma a vida das pessoas, seja pessoalmente ou profissionalmente, trazendo ou um momento de risada, ou um conhecimento, ou minha companhia, ou qualquer outra coisa que eu possa enriquecer o dia da pessoa. Eu agreguei alguma coisa, um ato no dia da pessoa, para mim eu cumpri minha missão. E eu tento fazer isso todos os dias. Com certeza eu não consigo fazer isso todos os dias, mas é minha missão, né? E que nem eu falei, tem dia que você acorda puta. Você não vai conseguir. Então, eu acho que é por aí. Então, minha dica é, cara, se você quer ir para a área de gestão, veja bem quais são os seus valores, se conheça, tá? Não é um caminho sem volta, nada é um caminho sem volta, né? O problema é que quando a gente vai para um lado, a tendência é que a gente fique batendo na tecla, até dar certo, né? É natural, é natureza humana. Você vai falar, pô, gastei tanta energia para estar aqui, agora eu vou sair, né? Então, tem isso. A minha dica, cara, converse com alguém, né? Acho que o Léo vai deixar e-mail meu, então conversa, chama para conversar. Pergunta como é que é o dia a dia, né? Por exemplo, quando eu vou fazer algum papo de transição de carreira, de papel, de oportunidade, as perguntas que eu sempre faço, cara, como que é o seu dia a dia? Porque isso vai me direcionar se é aquilo que eu quero fazer. Porque é muito superficial, né? Eu sou squad leader, então você vai ser líder de um squad, tá? Cara, mas como é que é o seu dia a dia de verdade, né? Você chega, você senta, você faz uma daily? Não é isso. Não é isso. É muito longe disso. É completamente diferente disso, né? Então, é importante você entender as atribuições. E não fica só no Google, não que não é importante, tá? Você ler artigos, ler depoimentos, né? Converse com pessoas que trabalham no dia a dia mesmo, tá? Porque faz muita diferença. Porque, às vezes, quando você está escrevendo um texto sobre atuação, você, querendo ou não, você pode estar romantizando um pouco, não estou falando que você está escondendo, mas você vai trazer de uma forma mais lúdica, você vai trazer um conhecimento, você vai querer trazer, linkar processos, alguma coisa, né? E dificilmente você vai trazer o tapa na cara ali, o dia que você vai ter que fazer uma reunião com o cliente, você vai ter que viajar todo dia para o cliente, que você vai ter que se deslocar, que você vai ter que dirigir, que você vai ter que
comer mal muitas vezes, que você não vai ter esse conforto de ficar na frente do computador com seu fone de ouvido, que você às vezes vai receber um feedback que você está muito distante do time, porque você está resolvendo problema demais. Então, assim, tem tanta coisa. Isso não é ruim, isso é bom, isso é ótimo. Eu gosto de fazer isso, né? Só que, assim como o dev tem as suas atribuições, os seus pesadelos também, a parte de gestão também tem. Então, é muito importante você saber aonde você está pisando. E isso a teoria não mostra, né? Então, é importante você conhecer as pessoas, conhecer pessoas, conversar justamente para ter essas opiniões e essa vivência, de fato. Então, assim, acho que a dica maior é essa. Conheça onde você vai pisar. Não deixe de estudar, né? Não estou falando de estudar. Vai lá estudar Scrum, vai lá estudar Kanban, vai lá estudar Lean, vai lá estudar todas essas coisas. Lê alguns livros, né? Lê o livro do Scrum by the Book, depois vai conversar com um cara sobre Scrum e ver se aquilo funciona de verdade, né? Você vai se chocar. Que ele é um framework, na verdade, né? Não é funcionando exatamente daquela forma, né? Acho que ler a teoria e vai na prática também, né? E seja uma pessoa que você consiga ter alguns atributos essenciais, alguns soft skills que a gente fala, como comunicação, né? Como inteligência emocional. Não é que você precisa nasceu com isso, você pode adquirir também, né? Qualquer coisa você pode adquirir, né? Então você precisa ver se isso é para você, né? Cara, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar em público, mas eu posso ser gestor, peraí, cara. Tem que ver uma coisa aí, né? Não tem banana por um macaco, né? Por aí, né? Então, acho que tem que ver certinho o que você tem de atributo e usar isso dessa melhor forma. Que a Letícia falou, né? Um dos papéis que a gente tem, além de trocentos, é explorar os potenciais. Então, nem todo dev vai desenvolver tudo que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Tem que destravar o que esse cara faz de melhor, né? Já identifiquei alguns potenciais, já teve dev que trabalhou comigo que virou Scrum Master, né? Não sei se eu contaminei ele ou se realmente ele ficou empolgado. Teve gente que você olha e você, cara, esse cara aqui, ele tá parecendo que ele tem uma tendência de se expor mais. Então, vamos tentar trabalhar com ele um grau de exposição devagarzinho para ver se ele consegue, se faz sentido para ele ser um arquiteto, um líder técnico, né, que o seu grau de exposição aumenta. A gente tem que ir lá e tentar destravar essas coisas. Agora, se você é uma pessoa que acha isso um saco, nossa, que se dane, o cara que sabe o que ele faz da vida dele, né? Eu não tô nem aí, ele que tem que saber, não sou eu, né? De fato, é mesmo, ele é o protagonista da carreira dele. Mas você tem a missão de facilitar isso, né? De destravar algumas coisas. Então, se você não tem essa paciência, também não é para você. Então, assim, entenda certinho, que o Léo comentou aí também, vai conversar com alguém que trabalhou no dia a dia mesmo, cola a teoria com a prática, vê se você está conectado com isso mesmo. Se é um desafio que você pode comprar, vai embora, cara. Não pensa duas vezes também, não. Não fica, eu acho que sim, aqui não. Não, vai, depois você vê. Porque se ficar muito pensando, você não vai sair do lugar. Acho que no meu caso, a Letícia, foi assim também. Eu quero o momento perfeito, né? Eu vou terminar de fazer minha pós-graduação, eu vou tirar todas as certificações, PSN, CSM, bababá, vou ler Learning 3.0, Management 3.0, eu vou ler, agora eu vou. Não vai, agora já tá com 95 anos, já não dá mais certo. Pegar o seu lugar, né? Pegar o seu lugar. E você, Lê, tem alguma dica aí depois dessa aula? Então, eu assim, vou falar que eu assino embaixo de tudo que o Leandro falou. Acho que para focar na área de gestão, se você quer, né, ser um Scrum Master, um Squad Leader, muito dentro do mundo ágil que a gente está comentando aqui, eu assino embaixo tudo que o Lê falou, abrindo assim, independente se você quer ser uma pessoa, né, boa na área de gestão ou um dev, né, master, um dev top. Acho que a dica é, tudo que você for fazer, tente fazer da melhor maneira possível. Se você desenvolve bem, se você, né, estuda, vai atrás, você quer ser o melhor líder, você vai chegar onde você quiser, independente se você quer ser dev, master, se você quer ser gestor, diretor, eu acho que isso faz toda a diferença. Pegando o ganchinho sobre tentar ser uma pessoa, né, disruptiva aí, fora de série, eu tenho um livro para indicar junto, né? É um livro que a gente ganhou no comecinho da nossa carreira, o Leandro também, e aí de novo, o nosso amigo especial aí, o nosso mentor, sem saber que ele era o nosso mentor, ele indicou esse livro, chama Outliers, Fora de Série, do Malcolm Gladwell. Acho que ele dá alguns exemplos ali de como você ser bom onde você quer se destacar. Então ele tem algumas teorias super interessantes, é um livro até pequeno, gostosinho de ler. Acho que fica uma dica aí prática
junto com esse livro, eu queria indicar mais um, que é um livro voltado para a carreira, para a liderança feminina. Estou aqui, né, representando, então nada mais justo do que trazer também uma dica para as mulheres que querem ser líderes. É uma missão minha também, é trazer mais mulheres para esse mundão, principalmente mundão de tecnologia, porque, né, querendo ou não, a parte técnica acaba sendo mais masculina, mas eu acho que hoje em dia está acabando muito isso, estão vindo muito mais mulheres. E aí tem um livro muito bom da Sheryl Sandberg, que chama Faça Acontecer. É um livro muito legal, acho que fica aí também como dica de leitura e muito mais voltado para a liderança. Pessoal, sensacional. Eu achei a conversa hipnotizante aqui. Eu realmente estava mergulhado aqui na conversa de vocês. Acho muito sensacional. E agradeço de coração, de fato, vocês terem participado. E fica aqui o convite para uma próxima, porque realmente tem papo para muita coisa. Anotei vários tópicos aqui dessa conversa que acredito realmente que dá para fazer um outro episódio. Foi muito bom. Obrigado por terem participado. Prazer é nosso, né, Léo? Imagina. É interessante, né? Porque a gente fica no nosso dia a dia ali, eu ali, falando de projeto de time, fazendo coaching, explicando as coisas, resolvendo um problema. Só que dificilmente a gente para falar sobre como que a gente faz ou contar nossa história, né? E a gente veio fazer mais isso, né? Eu acho que isso enriquece talvez igual ou mais do que você simplesmente receber um coaching, você simplesmente ler um livro, né? Então, e aquela coisa, né? A gente aprende quando a gente ensina, né? Eu falando algumas coisas, eu falo, nossa, mas é verdade, né? Eu fiz isso, mano. Então, assim, é muito bom falar. Eu também agradeço, com certeza foi um prazer. E eu falei, a gente poderia ir até meia-noite fácil, então acho que vale sim, com certeza um próximo. Pessoal, lembrando que no medium.com/scopocast você encontra, além desse episódio, um glossário com os termos e palavras utilizadas nessa conversa. Aproveite e nos sigam nas redes sociais, @scopocast no Facebook e no Instagram.